Olá, gente! Estamos em mais um vídeo e nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre andar. O andar do bebê, quando que ele precisa andar, quando que é esperado que o bebê ande, quando que eu preciso ficar atento e algumas dicas importantes para o bebezinho poder andar e como a gente poder estimular isso, né, da melhor maneira possível, tá bom? Então fica nesse vídeo, assiste até o final. Para vocês pegarem todo esse conteúdo, tá bom? Bom, gente, quando que o bebezinho precisa andar e como que a gente pode estimular o andar? Então, vamos entender um pouquinho sobre alguns passos antes do andar, né? Então, antes do bebê andar, o que a gente precisa saber é que com 9 meses, por volta dos 8, 9 meses, o bebê já começa a engatinhar e ele já começa a se locomover, né? E ter um pouco mais de independência e autonomia. Depois, quando o bebezinho, ou concomitantemente a isso, né? Meio que ao mesmo tempo, quando o bebezinho começa a engatinhar, então ele já vai conseguir, muitas vezes, já ficar de pezinho, ele já consegue ficar de pé, tá? E isso é extremamente importante porque ele vai começar a ter mais equilíbrio. De pé como? De pé com apoio, né? Então ele vai apoiar as mãozinhas em algum lugar para criar esse equilíbrio para conseguir andar. E por fim, depois ele vai, então primeiro, ele fica de pé com apoio, depois ele fica de pé sem apoio, significa o quê? Ele começa a tirar a mãozinha, então ele já tá andando de ladinho, aí ele começa a querer ficar mais independente ainda, então ele começa a tirar a mãozinha e ficar de pé alguns segundos. Aí no que ele começa a criar confiança e fica de pezinho alguns segundos assim, sem andar efetivamente, aí ele vai começar a querer dar os primeiros passinhos. Quando o bebê começa a dar os primeiros passinhos, então ele vai com pouca confiança, né? Ele vai um depois o outro, e aí os pais, né, precisam estar atentos e de olho para abrir os bracinhos para o bebê vir em direção a eles, a ele, né? Então você deixar um espacinho curto, né? Por exemplo, entre o pai e a mãe e o bebezinho fazer aquele meio que bonequinho, né, modo de dizer, mas o bebê tá aqui no meio, o pai tá aqui, a mãe tá aqui, e ele precisa dar 1, 2 passinhos entre o pai e a mãe, e isso torna ele mais seguro. Outra coisa também que pode ajudar é você, né, dar a mãozinha, então o bebê começa a querer ele fica com as 2 mãozinhas, então você segura as 2 mãozinhas, e aí o bebê tem confiança para andar porque ele tá apoiado na sua mão. Aí ele começa a segurar só uma mãozinha e aí com a outra ele já consegue ir sozinho. Aí por fim ele solta um pouco a sua mão, dá 1, 2 passinhos e aí logo agacha e engatinha, por exemplo, se ele tá engatinhando. Ou então, e aí logo, não é? Logo em seguida, se a criança já entende o movimento, é uma criança que já vai começar a dar os passinhos independentes. No começo a gente acha que vai cair, né? Porque você fala, nossa, parece que tá tudo desequilibrado, anda meio estranho, e pode ser que realmente tenha algumas quedas no início. É normal, a gente sempre tem que minimizar, né? Lógico que tá de olho, ficar do lado, sempre sob supervisão, né? O ambiente que não seja um ambiente perigoso, né? Um ambiente mais seguro, mas as quedas vão acontecer. O que eu falo é a gente minimizar essas quedas, é a gente torná-las não tão perigosas e que elas aconteçam sob supervisão e sem riscos, né, de machucar com objetos perigosos, por exemplo. Então vão acontecer quedas, tá, gente? Então, com 9, 10 meses, a criança tá lá, né, começando os seus passinhos com apoio, e aí, por fim, ela começa a soltar as mãozinhas e começa a andar. Por volta, quando que a criança começa a andar? Em torno de 1 ano até os 15 meses, né, é geralmente uma janela esperada para que a criança ande. Se a criança não andou, depois disso, um sinal de alarme é criança até 18 meses ou 1 ano e meio que não anda, né? Então, pode ser que em prematuros realmente isso atrase um pouquinho, então é esperado, normal, a gente tem que fazer para a idade
corrigida, a do prematuro, mas se uma criança aí ainda não anda, não dá nem sinais, não fica de pé, né, uma criança que não anda nem com apoio lá com 15 meses, a gente precisa ficar de olho e eu diria, né, já procurar o pediatra, conversar com o seu pediatra e até de repente ter uma ajuda, né, um suporte de um especialista como um fisioterapeuta para que faça o estímulo correto, o estímulo adequado, tá? Lembrando que isso são marcos motores, tem outros marcos que acontecem de desenvolvimento nessa idade, mas isso vai ficar para outro vídeo e eu também gravei uma série de fala, falando sobre a fala do bebê, então se você quiser acessar, entra aqui no card para vocês ouvirem sobre essa série, tá bom? Então esse foi o vídeo sobre quando que o bebê anda, algumas diquinhas, né, gente? Então quais dicas que a gente pode fazer para o bebê andar? Então uma é a gente primeiro dar liberdade de movimento, como falei até as dicas de segurar a mãozinha dele, lembrando que a gente não pode segurar a mãozinha alta, o ideal é a gente segurar a mãozinha com o bebê na altura, né, numa altura confortável para ele. Imagina você andar com um negócio assim, né, meio que pendurado, você não tem equilíbrio. Lembra que os braços, eles são importantes porque eles dão equilíbrio pra gente, né, no caminhar. A gente faz assim quando caminha, né, ou quando corre, no caso. Então, os bracinhos abaixados, né, haja costas para fazer isso. Você pode permitir objetos de apoio, aquela barra, né, por exemplo, uma barra Montessori, que fica na altura do bebê, na parede, também é interessante para que o bebê já mesmo se apoie e consiga fazer os primeiros passinhos, ou móveis, né, lugares que a criança possa explorar o próprio corpo. Então isso é extremamente importante, a gente dá liberdade de movimento para que a criança consiga fazer aquele marco quando ela está pronta, tá? E o andar é um marco de desenvolvimento extremamente importante. Então, se acontecer alguma coisa, por acaso seu filho não está ainda conseguindo, não atingiu esse marco e passou aí dos 15 meses ou até 18 meses, né? Você procure ajuda de um especialista, procure o seu pediatra, converse com ele, tá bom? Então, esse foi o vídeo. Aproveite, curte, compartilha, se inscreva aqui no canal, coloca aqui, dá o seu like, coloca aqui aquilo que vocês querem saber, as suas dúvidas, para sempre ter conteúdo para vocês, tá bom? Até a próxima. Tchau, tchau!